Trocar o slide, por favor. E é interessante que a gente tenha que entender quais são esses benefícios para que a gente mereça esse apoio governamental. O primeiro aspecto que eu destacaria é o seguinte: depois de transformar essa oportunidade num contrato, o estruturador de serviço, o exportador de serviço, ele não fabrica grande parte das coisas que ele está vendendo. Então a empresa ganha o contrato e ela, em geral, tem que repassar para terceiras empresas, que são seus parceiros naturais, empresas brasileiras que operam aqui fabricando materiais, equipamentos, prestando serviços diversos, como sondagem, auditoria, detalhamento de engenharia, uma série de coisas. Isso, em geral, representa cerca de 40%, ou às vezes mais, do projeto. Ou seja, essas 10 empresas que geram esses contratos no exterior, elas, em geral, transferem pelo menos uns 40% do seu contrato para cerca de 3.000 empresas, que são, na grande maioria, pequenas e médias empresas, que são seus parceiros de exportação, né? Muitas dessas empresas só exportam através desses grandes exportadores, mas muitas delas, depois de tomar conhecimento do mercado, etc., conseguem achar os seus canais e conseguem exportar sozinhas. Esse eu acho que é um benefício muito, muito importante. Outra característica importante desse mercado é o seu tamanho. Mercado de infraestrutura no mundo todo são de algumas centenas de bilhões de dólares, é um negócio gigantesco. A gente não tem muitas estatísticas precisas sobre isso, mas a estimativa é que, por exemplo, só na América Latina, a gente tem de 40 a 50 bilhões de projetos de infraestrutura no ano. E que pelo menos uns 20% disso, 15% disso são contratados com empresas estrangeiras. Aqui na América Latina, seria normal, porque as empresas de exportação de serviços elas estão todas muito capacitadas, tem tecnologia, tem tudo, seria normal que ela assumisse a grande parte desse mercado. Na verdade, por diversas dificuldades, a gente absorve só uns 10% desse mercado. Então tem um mercado potencial enorme. Ou seja, é uma atividade que, se houver investimento, ela realmente pode crescer muito e trazer muitos benefícios. Um outro aspecto que é muito interessante é a geração de emprego através dessa atividade. No começo dessa atividade, como muito pouca gente conhece da exportação de serviços, a sensação que se tinha é que o emprego só era gerado quando o exportador de serviços comprava algum material, algum equipamento aqui no Brasil. Recentemente se fizeram estudos analisando a relação de geração de empregos e volume exportado. E curiosamente, quer dizer, não é nem tão curiosamente, seria algo esperado, na exportação de um contrato de serviço, você gera em geral 192 empregos por cada milhão de exportação. Isso entre empregos diretos, empregos indiretos, empregos induzidos. Na massa de empregos no país você gera cerca de 192. Quando você analisa isso na parte de exportação de bens, a geração é de 60 empregos por milhão. O que é natural, porque numa produção de bens você tem processos repetitivos que podem ser automatizados, robotizados, etc. Ou seja, você tem uma redução natural, para ser competitivo, você tem uma redução natural de emprego de mão de obra. Ao passo que na exportação de serviço é completamente oposto. Você não consegue duas obras iguais. Se fizer duas estradas no mesmo país, na mesma legislação, na mesma região, pode estar certo que são dois projetos completamente diferentes. Então essa diversidade faz com que você utilize muito mais mão de obra nessa relação de exportação. E isso certamente tem um impacto muito importante na economia, é uma coisa muito importante. Outro aspecto importante, o Humberto também mencionou aqui, é que em geral os importadores, eles não querem mais importar um material, uma turbina, eles querem importar o projeto completo. Uma experiência recente que a gente teve é que um parceiro nosso tentou vender tubos para um determinado país, levou 9 anos tentando vender e não conseguiu. E aí Andrade, junto com a Odebrecht, nós fizemos um consórcio para construir um aqueduto com planta de tratamento, etc. e tal. Então conseguimos um contrato que era 3 vezes o valor da exportação de tubos e ainda viabilizamos a exportação de tubos.
Isso é uma característica desse mercado. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que queira comprar turbina, mas muito provavelmente vai querer construir uma hidrelétrica ou uma termoelétrica, que seja. Outro benefício também importante é que a gente também é o canal natural de exportação de equipamentos de produção. Quando eu falo equipamentos de produção, estou me referindo a caminhões, tratores, carregadeiras, esse tipo de equipamentos centrais, de concreto, de bretagem, equipamentos que a gente utiliza normalmente na execução dos nossos serviços. Em geral, esses equipamentos, eles têm dealers locais que impedem completamente a exportação de um equipamento de um país para o outro. Por exemplo, se a gente quiser exportar um equipamento Caterpillar para o Peru, por exemplo, lá tem um dealer Caterpillar que praticamente inviabiliza isso. Mas o exportador de serviço, ele não vende o equipamento lá, ele está comprando o equipamento aqui e a venda do equipamento se faz através do preço do seu serviço, que é depreciação, etc. Então a gente é o canal natural para esse tipo de exportação e a gente tem exportado um volume absurdo de equipamento, não tem um valor para referenciar, mas com certeza é um valor muito grande. E um outro aspecto também importante que vale a pena mencionar é que, pelo fato da gente estar trabalhando nos países, em um contato muito estreito com os governos, com a estrutura de poder desse país, é muito comum que a gente sirva como um canal informal de informação, de certa maneira azeitando uma relação quando existe alguma dificuldade, algum problema específico entre os países, de você poder testar as coisas e tal, e servir como esse canal informal de informação que às vezes é bastante útil. É claro que tem uma série de outros benefícios, eu apenas quis comentar alguns aqui, senão a gente ia passar aqui horas falando. Por favor, pode passar os slides. Bom, e agora eu queria falar um pouco sobre o tipo de apoio de governo e de que aspectos que a gente poderia melhorar para ampliar essa atividade. Primeiro gostaria de mencionar que as melhorias recentes, inclusive muitas delas feitas com apoio forte da EB, de todos os organismos de governo e tudo mais, o fato da gente poder contar com o BNDES aí a partir de 98 começou também a financiar essa atividade de serviço, tem sido muito importante porque eles têm muita capacidade, tem uma estrutura muito forte e principalmente tem um funding bastante grande, né, que é o FAT. Nesse período também, a gente conseguiu melhorar muito a performance de avaliação dos projetos pelo lado do governo. Antigamente, nós tínhamos 2 comitês, que era um comitê que avaliava financiamento e outros que avaliava a concessão de seguro de crédito. Então, eram 2 comitês para analisar o mesmo projeto, que não tinham uma rotina muito firme de reuniões, às vezes passava 2, 3 meses sem ter reunião, e os processos de exportação nem sempre podem esperar tanto. Então, na época do Dr. Márcio Forte, como secretário executivo, ele entende bem desse mercado, ele fez esse esforço grande. Hoje o COFIG é muito mais eficiente, tem uma rotina muito mais regular de reuniões e conta com os titulares das pastas, então tomando as decisões em prazo hábil, etc. Humberto mencionou, também não vou entrar no detalhe, a criação do Ciscoservice certamente vai permitir que ele se levante dado. Hoje a gente não tem nenhuma estatística sobre serviço, o que impede de você reconhecer os benefícios que a gente produz para a economia. A gente espera, isso é uma demanda antiga do setor que a gente acha que vai estar resolvida aí. Bom, com relação às dificuldades, não preciso entrar em detalhe, a taxa de câmbio hoje é sem dúvida nenhuma a maior dificuldade que a gente tem para conquistar o mercado externo, mas pouco a gente pode fazer sobre isso e não temos nenhuma intenção de pedir ao governo nenhuma intervenção nesse sentido, porque não faz nenhum sentido isso, né? Consolidação da legislação sobre comércio exterior, também não preciso falar, porque o próprio Dr. Garofalo hoje de manhã falou que já está nesse processo, a intenção de que até o final do ano se consolide, se facilite o entendimento das regras que regem o comércio exterior. O doutor Benedito também comentou sobre a redução do número de órgãos, muita gente dando palpite de comércio exterior, legislando, às vezes tratando de um aspecto específico, criando problemas em outros, porque não conhece
na totalidade. Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas talvez criar um filtro para fazer essas coisas, de maneira que se possa ter sempre uma visão geral. Mas isso é uma coisa que também está sendo processado. Substancial redução de burocracia é algo que é uma luta permanente. A gente tem que estar sempre ligado em tentar reduzir isso. Não é fácil, né? Ainda mais pela estrutura como está montada. A gente não tem um canal central que cuide só da exportação, mas enfim, é uma preocupação que a gente deve ter. Eu acho que existe boa vontade de todos os setores do governo, mas isso não é fácil de fazer acontecer. Eu botei aí esse exemplo, é apenas um exemplo, porque é uma coisa que me parece que é bastante simples de resolver, mas que às vezes cria dificuldades grandes. As empresas às vezes ficam com faturas enormes e tal, esperando às vezes algum pequeno ajuste no RC, no RE e tal, que precisa voltar ao COFIG para ter uma aprovação de alguma coisa que seria muito simples, mesmo com alguma limitação que o Banco do Brasil pudesse resolver. É um dos exemplos, tem vários outros, não vale a pena mencionar aqui. Esse outro, próximo item, flexibilidade dos itens financiáveis, esse eu acho que é um item que realmente merece a pena, vale a pena a gente perder tempo e fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. E quando a gente fala de uma exportação de bens, existe a possibilidade de você financiar um bem que tem até 40% de produtos importados, ou seja, um índice de nacionalização de 60%, exatamente como se ele fosse um produto 100% nacional. E até se ele tiver índice de nacionalização menores do que esse, também é possível se financiar com algumas restrições, algumas correções, mas é possível. Na exportação de serviços, a gente não tem essa possibilidade. Então, pode acontecer, né, de que a gente tenha um projeto, por exemplo, de 100 milhões de dólares, que 80 milhões é de exportações brasileiras, de equipamento, etc., e que, eventualmente, você possa ter uma dificuldade intransponível, porque você não consegue financiar os 20% restantes, quando, na verdade, em princípio, eu acho que faria todo sentido. Porque quando você financia esses 20%, na verdade você não está tendo nenhuma perda cambial, né? Esses 20% eles vão e voltam, não tem ganho, mas não tem perda cambial, mas eles viabilizam o ganho cambial dos outros 80% e viabilizam a atividade econômica do país. Então esse é um ponto importante. Recentemente nós conseguimos uma aprovação no COFIG, isso eu acho que é importantíssimo mencionar aqui. O COFIG aprovou um projeto pequeno, mas que um financiamento de um banco internacional, com a garantia do seguro de crédito brasileiro. Isso é um reconhecimento internacional da qualidade do seguro de crédito brasileiro, e por isso ele é muito importante. E, fundamentalmente, o que ele agrega em termos do que seria um financiamento do BNDES e tal, é que o Banco Internacional ele não tem restrição de financiar uma pequena parcela de gastos locais. E isso faz para a gente todo o diferencial e é muito importante. Ainda depende de um detalhe técnico que precisa de uma pequena aprovação, porque não está claramente autorizado que o seguro de crédito seja concedido para cobrir esse tipo de gastos locais. Também não existe nenhum impedimento, mas pelas regras locais isso precisa ainda de algum ajuste, mas a gente tem bastante confiança que isso vai ser resolvido, porque isso abre uma outra perspectiva, isso eventualmente pode atrair os financiadores, os bancos privados, para que participem desse financiamento, desse esforço de financiamento às